Vamos ler então a palavra do Senhor, Êxodo capítulo 16, a partir do versículo 25, por gentileza. Olha o que é que diz a palavra do Senhor aí para nós, olha. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo, 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Ainda de pé como você está, eu peço que você marque a sua Bíblia onde está aí, e nós vamos agora fazer mais uma breve oração. Feche seus olhos, por favor. Senhor, eis aqui a tua palavra, eis aqui o teu povo, eis aqui a tua noiva, eis aqui, Pai, corações desejosos de te ouvir, de te compreender. Eu creio, Pai, piamente no meu coração que o Senhor é aquele que tem poder para descortinar os corações diante do Senhor. Então, Pai, nós te clamamos que o Senhor venha, Pai, expor para nós a tua palavra de uma maneira tal que nós nos vejamos refletidos nela, em toda a imperfeição que é em nós, tudo aquilo que há em nós, ó Pai, que não está de maneira consoante com a tua palavra. O Senhor venha fazer brotar dentro de nós o desejo de mudança. O Senhor venha, Pai, trazer para nós um quebrantamento de coração tal que venha arder em nós o desejo, ó Pai, de nos inclinar ainda mais diante a tua sabedoria, ante a sua soberania, ante o teu poder e o teu reino, porque teu é o reino para sempre. Amém. Diga amém, aleluia. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor aí. Glória a Deus. Amém? Queridos, esse episódio que nós lemos aqui da palavra do Senhor é um texto muito importante para nós. Então eu já quero te instruir que você fique bem atento à palavra do Senhor, que você não permita que nada venha te distrair, para que você perca qualquer detalhe da palavra de Deus. Esse momento que nós lemos aqui, o momento da história do povo hebreu, quando eles saíram do Egito, não é? E o povo de Israel, o povo hebreu, quando saiu do Egito, ele saiu debaixo de um domínio déspota. Havia um rei, o rei do Egito, e Faraó tinha os hebreus como seus escravos. E por mais de 400 anos os hebreus ficaram debaixo da forte mão de Faraó, debaixo do domínio dele. Faraó dominou-os e os fez subordinados à mão forte dele. Então, como o Senhor já havia dito ao seu servo Abraão que ele libertaria o seu povo e faria de Abraão uma grande nação, então Deus enviou um libertador para o Egito, e o nome desse libertador era Moisés. Moisés foi chamado pelo Senhor de lá de dentro do Egito mesmo, e o Senhor, numa história linda, fez com que então Moisés saísse do Egito durante 40 anos e voltasse mais tarde, porém agora como o libertador do povo hebreu. Não vou me ater nos detalhes aqui, porque não é esse o foco essa noite, mas Moisés então foi enviado por Deus para libertar o povo hebreu das mãos de Faraó, e libertou pela forte mão do Senhor. E o último momento dessa libertação foi lindo, foi quando Moisés, diante então do Mar Vermelho, diante do povo hebreu, saindo do Egito, logo atrás vinha Faraó com seus exércitos, e o Senhor então ordenou que Moisés tocasse nas águas. Moisés toca nas águas e o mar então se abre diante do povo hebreu, então passa em seco no meio daquele mar, não é? E depois que o povo hebreu chega do outro lado da margem do Mar Vermelho, o povo egípcio, o exército egípcio foi dar atrás deles, porém o Senhor fez com que aquelas águas, aquela parede de água que se abriu de um lado e do outro para que o povo hebreu passasse, caísse então e matou todo o exército egípcio. Então, a partir desse momento, o povo hebreu começou uma caminhada pelo deserto. E nessa caminhada, o povo hebreu pecou bastante contra o Senhor. O povo hebreu murmurou, reclamou e transgrediu contra Deus. E um desses momentos é esse aqui. Quando o povo começa a murmurar contra Deus, dizendo que era melhor eles voltar para o Egito e morrer lá. Era melhor morrer no Egito do que morrer no deserto, pensando que estava sendo livre, não é? Então o povo murmurou daquele jeito,
reclamou, disse que estava com saudade da carne que eles comiam no Egito, e o Senhor então mandou que voassem codornizes para alimentar aquele povo e saciar então, por causa da murmuração deles, que saciasse então o ventre deles de codornizes. Eu quero que você leia então, por favor, a partir do versículo 11, depois você lê todo o capítulo 16 em casa, a partir do primeiro versículo, mas eu quero que você, por favor, leia comigo, a partir do versículo 11, que diz assim: E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: Entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes, olha que bonito, subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E, alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a os filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isso? Porque não sabia o que era. Disse depois Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Então o povo não devia reclamar de nada, eles não tinham motivo para reclamar, mas estavam murmurando contra Deus, dizendo que no deserto a vida estava mais difícil quando eles eram escravos no Egito. E isso acontece muitas vezes até comigo e com você. Nós saímos do Egito e você sabe que o Egito simboliza o mundo, o faraó simboliza Satanás, e nós, quando somos libertos por Jesus, Jesus é como se fosse o nosso Moisés, que vai para o Egito e arrebata das mãos do diabo as almas e as traz para andar com ele. Então não é que o mundo deixou de ser o que era depois que nós nos convertemos, mas quando a gente se converte a Jesus de verdade, a gente começa a entender que esse mundão bom que o ímpio diz, que esse mundo cheio de prazeres e delícias como o mundo, para nós agora passa a ser um deserto, porque nós não nos interessamos pelas coisas que se tem nesse mundo. Para nós aqui está deserto. Aquele pecado tão gostoso e tão bom que o mundo nos oferecia e para nós era um paraíso, o Senhor mudou a minha e a sua natureza, e isso para nós não tem mais interesse. Então para nós isso aqui é um deserto. Os irmãos estão compreendendo? E aí muitas vezes algumas pessoas que depois de libertas começam a murmurar contra Deus e começam a se lembrar de algum tempo, de algum tipo de bonança que tinha no passado e não está tendo agora e começa a reclamar. Coisa interessante que acontece com o povo israelita, acontece muitas vezes comigo e com você. Muitas vezes eu e você temos dificuldade de conseguir enxergar as bênçãos, vitórias e maravilhas que o Senhor tem feito na nossa vida e começamos a enxergar só o lado negativo que há na vida com Deus. E o nome disso é o momento que todo crente passa. Um momento em que, ao invés de agradecer a Deus e louvar a Deus por não ser mais escravo do pecado, não ser mais escravo do diabo pela carne, agora somos livres em Cristo Jesus, há um céu nos esperando, há uma terra que manda leite e mel nos esperando, e ainda tem pessoas, alguns de nós ainda estão reclamando ainda. É como se fosse este povo aqui. Mas o Senhor é tão misericordioso que depois dessa murmuração do povo, o Senhor estava tratando, neste tempo aqui, como Ele trata hoje o novo convertido na igreja. O novo convertido na igreja, ele fala, pensa e faz certas coisas que não é lícito àquele que já tem um tempo a mais de conversão. De repente uma pessoa se converte, já tem 2 meses de conversão, só é um novo convertido. E de repente tem alguém que tem 10 anos de conversão. Tem certas coisas que essa pessoa de 2 meses de conversão, Deus vai aturar. Deus vai ainda suportar por um período de tempo, até que ela amadureça e entenda que aquilo que ela faz é errado. Mas aquele cara que já está 10 anos na estrada, ou no deserto com o Senhor, caminhando com o Senhor, certas coisas já não são mais convenientes que ele faça, porque ele já passou por um período de libertação e santificação. Os irmãos estão entendendo? Então, quando você vê aqui o Senhor quase que atendendo uma murmuração do povo, tenha isso no seu coração. Não entenda que se você murmurar, Deus vai dar. Ao caminho, então, é murmurar. Tem muita igreja que pega um texto desse aqui, pensa que pode murmurar contra Deus, pode reclamar, pode falar que é melhor voltar para o mundo, que lá vai ser legal. E aí Deus fala assim, então, já que estão reclamando, vamos dar tudo que Ele quer. O nosso Deus não é esse Deus, não. Os irmãos estão compreendendo, amém? Então, você vê que o Senhor aqui, então, mandou codornizes para que o povo, então, saciasse-se de carne.
E não só isso. No dia seguinte das codornizes, pela manhã, o orvalho caiu durante a noite, molhou toda a superfície da terra. Mas ao orvalho subir de volta, ao orvalho secar, ao orvalho evaporar, diz aqui, alçando o orvalho, não é? Olha o versículo 14. Alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. Então, assim que o orvalho subiu, o povo hebreu então olhou a superfície da terra, no deserto assim, e viu que tinha uma coisa diferente no chão. Era o pão que o Senhor disse que ia mandar para eles. Então, quando o povo olhou aquilo, a frase que eles disseram foi: o que é isso? Porque eles nunca tinham visto aquilo na vida deles. E Moisés responde dizendo o que é. Olha aqui, vamos ler por favor, versículo 15. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isso? E eu quero que você guarde no seu coração, na sua memória, essa pergunta: que é isso? Vamos continuar por favor o versículo, que diz assim: porque não sabia o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. 16. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado: colhei dele cada um conforme o que pode comer, 1 gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Então, veja bem que interessante. O que é um gomer? Um gomer é uma medida para substâncias sólidas. Um gomer, se a gente fosse usar alguma medida que nós conhecemos hoje para a gente tentar entender que quantidade seria um gomer seria perto de 1,5 litro. Então você imagina uma garrafa de refrigerante de 2 litros, né? Que você corta aquela parte do gargalho dela e fica só aquele copão. Mais ou menos aquilo ali seria uma medida de um gomer. Um gomer dá 1 litro 761 mililitros. Os irmãos entenderam? É um gomer, é a medida que se dá. Então, quando diz um gomer aqui, é quase 2 litros, ou mais de 1,5 litro. Então, eles pegavam uma medida de um gomer para cada pessoa da casa. A ordem de Moisés era essa: você vai se levantar, e pela manhã, você vai levantar cedo, assim que o orvalho evaporar e subir, você vai então colher esse pão que Deus mandou, não é? Esse alimento que Deus mandou, e vai pegar segundo o número dos moradores da sua tenda, da sua casa. Se na casa tivesse 10 pessoas, então 10 gomeres seriam colhidos daquele alimento que Deus mandou então. Os irmãos estão entendendo? Não podia colher mais, porque se colhesse mais, no dia seguinte, aquele alimento se estragava e dava bicho. Interessante isso. Então cada um tinha que colher para si 1 gomer, porque era o suficiente para poder alimentar aquela pessoa naquele dia. E não podia deixar para guardar para o dia seguinte, porque no dia seguinte Deus ia mandar mais uma vez. Então era ilógico tentar guardar. Bastava que você então consumisse aquele daquele dia e esperasse que no dia seguinte haveria então mais daquele alimento para que você pudesse colher. Os irmãos estão entendendo bem? Essa história é linda. Vamos ler mais aqui um pouco, por favor? Versículo de número 17, então, diz assim a palavra: e os filhos de Israel fizeram assim e colheram, uns mais do que outros, uns mais e outros menos. Porém, medindo-o com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. Os irmãos estão entendendo? Então era pegar para consumir, não era para guardar. Continue lendo comigo, por favor. Versículo de número 19, então. E disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. Então, alguns ouviram a ordem de Moisés para não guardar, mas guardaram a si mesmo. E guardando eles, então, aquele alimento se estragou e tinha um cheiro horrível. Então Moisés ficou bravo com eles, porque ele já havia avisado: vai cair mais, meu filho. Não precisa de guardar para amanhã. Mas o povo avarento, o povo ganancioso, o povo pensando em si, o povo com falta de fé, trabalhou dessa forma. Vamos ler, por favor, agora versículo número 21. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um, conforme ao que podia comer, porque aquecendo o sol, derretia-se. Observe que eles tinham que levantar de manhã e não podia esperar o dia começar a amadurecer.
Eles tinham que levantar cedo, e assim que o orvalho então evaporasse, alçasse, subisse, eles tinham então que colher logo, porque quando o sol vinha contra aquele alimento, o sol aquecia aquele alimento derretia-se e ele era então perdido. Vamos ver mais? Versículo de número 22. E aconteceu que ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram a Moisés. Então houve um dia, o sexto dia, veja que são então 6 dias até agora. No sexto dia eles colheram 2 vezes mais. Ao invés de 1 gômer, colheram 2 gômeres, cada um dos moradores. Então algumas pessoas viram aquilo e foram contar para Moisés então. E vamos ler mais aqui, por favor. 23. E ele disse-lhes: isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no fogo, cozei-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo que sobejar, ponde em guarda para vós até amanhã. Então havia somente um dia, que seria o sexto dia da semana judaica, em que eles poderiam colher 2 vezes do que o natural. Ao invés de 1 gômer, tinha que colher 2. Por quê? Porque no sábado o Senhor não enviava aquele alimento. O sábado, você sabe que é conhecido como dia de descanso, não é isso? É um sinal para todos nós. O Senhor diz lá em Gênesis que Ele criou a terra e tudo que nela há em 6 dias, e no sábado Ele descansou da sua obra. E aí algumas pessoas ficam com a cabeça meio assim confundida, porque Deus se cansa, mas a palavra descansou, para a gente poder entender melhor, quando Deus criou os céus e a terra, não é um descansar de falar: ufa, agora eu vou ter que dar uma deitada aqui, porque até eu que sou Deus estou com dor nas costas. Deus, Ele não tem um momento que Ele fala assim: puxa vida, agora eu tenho que dar uma parada porque o negócio está feio do meu lado. Não, Deus não tem isso. Deus não tem cansaço, não tem surpresa para Deus, não tem como surpreender. Imagina que alguém um dia vai falar um negócio com Deus, que Deus vai falar assim: ó, essa eu não esperava. Isso não existe para Deus. Deus sabe de tudo, Ele conhece tudo, Ele é todo poderoso. Quando Jesus diz eu sou, Ele diz do grego ego em mim, que na tradução mais literal quer dizer eu me sustento em mim mesmo, não preciso de nada. Glória a Deus por isso. Não tem alguma coisa que Deus fala assim: eu preciso me recarregar agora, a bateria aqui está 15%, eu vou me recarregar. Não, isso não existe para Deus. Na verdade, Ele é a carga, Ele é a vida. A Bíblia diz que Ele é a luz dos homens, aleluia. Então Ele é todo poderoso. Se tem alguém que depende de Deus, sou eu e mais alguém que vai falar amém agora. Glória a Deus, é todo mundo, amém? Então, queridos, vamos ler um pouco mais aqui. O sábado, então, é um dia santo. Deixa eu terminar aqui. Quando o Senhor diz que repousou, descansou, a ideia que Ele quer trazer para o leitor, para mim e para você, é de que Ele, então, parou e ficou contemplando. Se fez participante da obra dele. Os irmãos compreenderam bem? Então não é um cansaço. É um momento onde Ele falou assim: vamos desfrutar, vamos descansar da nossa obra agora, vamos repousar da obra, não é? Então, o Senhor deu a ordem para os hebreus então, que guardassem o dia de sábado nesse sentido. E aqui Ele está falando a mesma coisa. Veja bem, no 7º dia, no sábado, do hebraico Shabá, não vai descer esse alimento. Então, você tem que colher no 6º dia, que dê para o dia 7º também. E assim eles fizeram. Os irmãos estão compreendendo bem? É muito simples, né? Vamos ler mais um pouco aqui então, por gentileza. Vamos ler o versículo 24, que diz assim: e guardaram-no até pela manhã, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Olha só como é que Deus é soberano e poderoso, né? Então, durante aqueles 6 dias, durante os 5 dias da semana, se eles guardassem, estragava, cheirava mal e dava bicho. Mas no 6º dia podia-se guardar, porque no 7º dia não ia estragar, porque era o dia que o Senhor não mandava, então, o maná. Amém? Os irmãos estão entendendo bem, né? Então, versículo 25 agora, por favor. Então disse Moisés: comei-o hoje, porque hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá. Então, Moisés está explicando: você pode comer, não é? Porque hoje não vai cair. 6 dias vai descer, mas no 7º não haverá. Então, você pode guardar do 6º dia para o 7º dia. Versículo 27.
E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não acharam. Então teve gente que parece que tinha problema de memória, então não entendia bem o que Moisés falava. Ou Moisés falava em hebraico. Para quem fala em português, mas Moisés falava em hebraico. Impressionante. O cara acabou de falar. Gente, não vai cair. Guarda para o dia 7º. Mas não, o pessoal no dia 7 levantou para colher. Mas é importante você entender isso. Vou ler o 27 mais uma vez. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. 28. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, visto que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele, no 6º dia, vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia. Amém, igreja? Qual é a relevância disso aqui para a gente? A relevância disso aqui para a gente é que você sabe que o autor aos Hebreus diz que tudo o que aconteceu com o povo de Israel lá no passado, no Velho Testamento, são sombra de dias ou de bens vindouros. Tudo que nós lemos no Velho Testamento acaba afetando a nossa vida, mas como se fosse uma sombra. Ele simboliza, ele aponta, ele mostra uma realidade que vai acontecer. Então isso que você viu acontecer com o povo de Israel aqui, acontece comigo e com você ainda hoje, porém num sentido agora espiritual. Os irmãos estão entendendo bem, amém? Então, queridos, o que é isso aqui? Vamos ler um pouco mais. Versículo agora 31. E chamou a casa de Israel o seu nome, o nome do alimento. O nome do alimento era maná. E era como semente de coentro, era branco. E o seu sabor como bolos de mel. Então o negócio era branco. Você leu comigo no versículo 14 que ele era redondo, miudinho, semelhante à geada, né, que fica sobre a superfície da terra, né? Então essa era a aparência e o sabor do maná. E por que maná? Porque assim que os israelitas viram, versículo 15, leia comigo mais uma vez, por favor, 15 agora. E vendo-a os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isso? E essa pergunta, que é isso, em hebraico, é maná. Então, quando eles viram aquele alimento todo no chão, na língua deles, eles falaram: maná. Aí Moisés respondeu: esse é o pão que Deus está dando para vocês. Então, quando nós dizemos a palavra maná, nós estamos perguntando: o que é isso? Os irmãos entenderam? Então, pela pergunta que eles fizeram quando viram aquele alimento, ficou o nome daquele alimento a pergunta: o que é isso? E você vê que não tem resposta. Quando eles perguntaram o que é isso, não teve resposta. O nome daquilo é o nome, a pergunta daquilo é o nome dela. E por que isso? Isso aqui é curioso demais. Eu quero que você deixe por gentileza marcado aí, por favor. Deixa bem marcado aí, em Êxodo 16. E abra, por favor, comigo, em Marcos, capítulo 4. Então o povo de Israel foi liberto da mão opressora de Faraó. Assim como eu e você fomos libertos da mão opressora do diabo. Amém? Agora veja aqui. Desde Gênesis até Apocalipse, existe uma pessoa que está em toda a Escritura. Toda a Escritura, essa pessoa está lá. Tem hora que você lê um texto, você não lê o nome Jesus, mas você sabe que ele está no meio daquele negócio ali. Quando o nosso Deus estava criando os céus e a terra, ele disse: haja luz. Jesus estava ali, porque Jesus é luz. E o Senhor criou o mundo, tudo aquilo que nós podemos ver e aquilo que nós não podemos ver, o Senhor criou com o poder da sua palavra. E Jesus é o Verbo de Deus, aleluia. Então ele está em tudo, porque Jesus, ele já existia antes da terra ser fundada. Então ele está em tudo. E aqui agora você vai ver que lá no deserto, quando o povo hebreu foi liberto da mão opressora de Faraó, assim como eu e você fomos libertos da mão opressora de Satanás, do pecado e da carne, aquele povo precisou de alimento para caminhar no deserto. Eu e você também precisamos de alimento.
E você vai observar claramente comigo a semelhança que há naquele maná que eles comeram no deserto, e hoje o nosso maná se chama Jesus Cristo, o qual, se dele não nos alimentarmos, vamos perecer no deserto. E você vai ver que interessante, havia uma pergunta que se fazia todas as vezes que alguém se encontrava com Jesus e via o que ele tinha poder de fazer. Quando alguém via Jesus curando um paralítico, fazendo um surdo ouvir, um cego enxergar, mas fazendo um mudo falar, fazendo um morto voltar à vida, toda vez que Jesus fazia um milagre, as pessoas ao redor, uns falavam, esse é o Cristo, outros falavam, esse é Elias, outros, esse é Jeremias, e tinha alguns incrédulos que diziam, esse aí não é o filho de José? Acho que foi esse aí que fez um banquinho que está lá em casa. Acho que esse aí não é do irmão daquela menina? Esse aí não é o filho de Maria? Alguns sem fé não tinham como alguma coisa natural, não criam nele. Então tinha todo tipo de visão com relação a Jesus, mas havia uma pergunta que se fazia sempre que Jesus operava um milagre. Alguém fazia essa pergunta, e você vai ver nesse texto aqui, onde Jesus fez o mar se acalmar e o vento cessar. Estava uma tempestade no mar, seus discípulos com medo naquele barco, e Jesus, com seu poder divino, ele então faz com que o mar se aquiete e o vento pare de soprar. E olha a pergunta no versículo 41 que eles fazem, os discípulos fazem quando vem Jesus operar aquilo. Vamos ver ainda antes, por favor, leia comigo o versículo 39, que diz assim: e ele, Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E essa pergunta, quem é este, é a mesma pergunta quando eles viram aquele alimento de Deus caiu no céu, caiu do céu, e estava na superfície do deserto. Eles viram aquele alimento e falaram: o que é isso? Agora eles veem o poder de Jesus e dizem: quem é este? Esse é o maná, o pão que desce do céu, que alimenta toda a alma sedenta. Louvado seja Deus! Por isso que eu e você estamos sempre com o desejo de nos reunir e falar dele, porque quando a gente fala dele, nós estamos nos alimentando da pessoa dele. Quando a gente ouve a sua palavra, quando a gente ora, quando a gente jejua, quando a gente lê a palavra, quando a gente se entrega e louva e adora, se santifica, o nome disso é alimento espiritual. Nós estamos nos fortalecendo e garantindo a minha e a sua salvação, porque sem alimento ninguém pode permanecer de pé, e Jesus é o nosso alimento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas uma outra semelhança curiosa e interessante demais. Abra por favor em Lucas capítulo 1. Uma outra coisa curiosa e interessante: quando vinha durante a madrugada, durante a noite, o orvalho então cobria a superfície do arraial, do deserto onde estavam os hebreus. Agora, evaporando o orvalho, alçando o orvalho, então ficava à mostra dos olhos dos hebreus o maná no chão. Não é isso? Assim que o orvalho subia, o maná então ficava evidente aos olhos de todos eles ali. Esse orvalho simboliza o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo, a gente não pode ver ele assim como também não vê o orvalho. Se você parar o seu carro ali na noite, você tenta observar o orvalho caindo sobre ele e você não vê. Mas aí passa algum tempo, passa algumas horas, você passa o dedo em cima, está úmido. Então o orvalho está caindo. Então a gente não vê o Espírito Santo, nós vemos o que ele faz na minha e na sua vida. Quando uma alma, quando uma pessoa tem a sua vida transformada pelo Espírito Santo de Deus, você pode perceber como se estivesse passando o dedo naquela umidade. Estou vendo. Eu não estou vendo o Espírito Santo, mas eu estou vendo que essa pessoa mudou o caráter dela. Ela não tratava bem a sua mulher, seu esposo, não tratava bem sua mãe, seu pai. Olha lá, ele era um cara glutão, hoje ele está diferente. Era um drogado, não é mais, não é? Era um adúltero, não é mais. Esse é o passar de dedos sobre o resultado do orvalho.
O orvalho está caindo sobre a minha vida e a sua cada dia, meu irmão. Que nós possamos mostrar a evidência de que Ele está. O povo do mundo não vê o Espírito Santo, porque diz a palavra que o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, aleluia. Bendito seja Deus, Ele mora dentro de mim e de você. Por isso que agora nós temos esse desejo de ser diferente. Como é que eu não vou evidenciar que o orvalho está caindo se o carro está lá fora durante a noite? Como é que eu não vou evidenciar o poder do Espírito Santo na minha vida se ele agora mora dentro de mim? Não tem como eu deixar uma superfície debaixo do orvalho, ainda que eu não o veja, e eu não ver o resultado dele daqui a pouco. Não tem como uma pessoa se aproximar de Deus e receber o Espírito Santo se rendendo a Jesus e não ter a sua vida transformada. Não tem jeito. Louvado seja Deus. E assim como o orvalho, então, trazia o maná e depois subia e deixava o maná à mostra, aconteceu a mesma coisa com Jesus. Olha que interessante, por favor, leia comigo Lucas, capítulo 1, e o versículo de número 30 e 31, para a gente ver o anjo falando com Maria. Olha que interessante. E eis que em teu ventre conceberás e darás luz um filho, e por-lhe-ás o nome Jesus, o nosso maná. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aleluia! E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço o varão? Ou seja, não tive relacionamento com o homem, não é? 35. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o orvalho de Deus, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o maná que de ti há de nascer será chamado pão de Deus. Aleluia! Eu troquei umas palavras aqui para você compreender com mais facilidade. Assim como quando o Espírito Santo veio sobre Maria e trouxe o Salvador ao mundo, o orvalho descia sobre o deserto e trazia o maná, que é o alimento do povo. Aleluia! Esse é o pão que desce do céu e alimenta a alma daquele que está faminto. E ainda que eu já tenha me alimentado desse pão, eu quero mais. Eu estou faminto todo dia. Por isso que eu dou uma medida para cada dia, porque amanhã eu quero mais Jesus.